Invocando a proteção divina, declaro aberta esta sessão, dando as boas-vindas a todos, saudando os servidores e pares, representantes do Ministério Público Eleitoral e conclamando os meus pares a apreciarem a ata da última sessão. Nada havendo a ser anotado, dou-a por aprovada. Chamo a julgamento o processo 15.096, embargos de declaração, recurso eleitoral, candidato e registro de candidatura, cargo vereador Sorriso, 36ª Zona Eleitoral. Embargante, coligação Sorriso no rumo certo. Embargado, Fábio dos Santos. Parecer escrito pelo desprovimento dos embargos de declaração. Está mantido, doutor Rodrigo. Vossa Excelência, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes interposto pela coligação Sorriso no rumo certo, em face da decisão monocrática proferida por este relator, que deu provimento ao recurso eleitoral interposto por Fábio dos Santos, reformando a sentença de folhas e deferindo seu requerimento de registro de candidatura, cuja parte dispositiva ora o reproduzo. O presente recurso merece provimento, pois as informações constantes dos autos demonstram a inexistência de indícios de que a associação Grupo de Escoteiros Jaguatirica seja mantida com recursos públicos, mas, ao contrário, os demonstrativos contábeis apresentados pelo ora recorrente, as folhas, comprovam que a aludida entidade é mantida por meio de mensalidades custeadas pelos seus próprios integrantes. Nesse sentido, a opinião do doutor Procurador Regional Eleitoral, Dr. Douglas Guilherme Fernandes, no sentido de que os balanços de folhas evidenciam que se trata de entidade custeada mediante contribuições de seus membros, de modo que não há, portanto, necessidade de desincompatibilização. Faz-se mister destacar que o presente caso não se enquadra na causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º, 2, a linha A, número 9 da Lei Complementar 64/90, pois o enunciado do dispositivo diz respeito à pessoa jurídica que é mantida com receitas públicas. Se não, vejamos. É que eu trago o texto legal, trouxe na decisão e reproduzo neste relatório, em que afirma a inelegibilidade de diretores e presidentes de autarquias, empresas públicas, sociedades de economias mistas, sociedades de economia mista e fundações públicas, e as mantidas pelo poder público, destaquei na ocasião. Para melhor elucidar o caso, trago o seguinte julgado da doutora Agamenon Alcântara Moreno Júnior, cuja ementa transcrevi nesse mesmo sentido, e na parte destacada, registrei na época, conforme jurisprudência, não é necessário que o candidato se afaste de associação civil sem fins lucrativos, não mantida pelo poder público para candidatar-se. Prossegui naquela ocasião. Na espécie, resta demonstrado com maior razão que a desincompatibilização neste caso é desnecessária, já visto que o recorrente não incide na causa de inelegibilidade prevista no artigo já mencionado. Com essas considerações, em sintonia com o parecer da doutora Procuradoria Regional Eleitoral, naquela decisão, dei provimento ao recurso para reformar a respeitável sentença e deferir o requerimento de registro de candidatura de Fábio dos Santos, fazendo-o monocraticamente nos termos do regimento interno desta Corte. Este foi o dispositivo da decisão ora embargada e prossigo no relatório, senhora presidente. O embargante alega que a decisão monocrática não analisou suficientemente a prova produzida, sendo inconteste a existência de contradição, posto que teria restado demonstrada a inelegibilidade do candidato ora embargado em virtude da ausência de sua desincompatibilização das funções de diretor-presidente de associação que recebe e é mantida por recursos públicos. Aduz que a decisão recorrida foi omissa, ao não se manifestar a respeito do recebimento de um terreno de 7.723 metros quadrados, 70 centímetros quadrados, pela Associação Grupo de Escoteiros Jaguatirica de Sorriso, Estado de Mato Grosso. Sustenta ainda que a desincompatibilização se faz necessária, haja vista que está comprovado que o embargado, na função de diretor-presidente da associação acima descrita, esteve à frente de instituição que recebe recursos públicos advindos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, FMDCA. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão embargada e a douta Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo desprovimento dos declaratórios. Este é o relatório, senhora presidente. Vou liberar o voto. Já está mantido o relatório, Vossa Excelência pode prosseguir. Obrigado. O voto está liberado.
Os declaratórios são tempestivos, eis que interpostos dentro do tríduo legal, nos termos do artigo 275, parágrafo 1º do Código Eleitoral, combinado com 1022 do CPC, conforme atesta a certidão de folha 231. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, deles conheço. Poupá-los da leitura da fundamentação em que reproduzo aqui os termos legais sobre cabimento dos embargos de declaração e prossigo na página 2. Da contradição apontada pela embargante. A embargante alega a existência de contradição na decisão embargada, eis que teria restado demonstrada a inelegibilidade do candidato, ora embargado, em virtude da ausência de sua desincompatibilização das funções de diretor-presidente de associação que recebe e é mantida por recursos públicos. Os embargos declaratórios têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou ainda suprir omissão encontrada na decisão recorrida. Todavia, quanto à alegação de existência de contradição, consoante se observa das razões recursais, o embargante pretende a rediscussão do mérito da decisão monocrática de folhas 212 e 214, que reformou a sentença e deferiu o requerimento de registro de candidatura de Fábio Santos, em virtude do entendimento acerca da desnecessidade de sua desincompatibilização do cargo de presidente da Associação Grupo de Escoteiros Jaguatirica. O recurso de embargo de declaração tem o seu cabimento restrito às hipóteses descritas no artigo 1022 do CPC, não podendo ser utilizado para o reexame do mérito da decisão embargada, conforme lição aurida dos julgados abaixo. Trago aqui emendas de precedentes no sentido de não ser possível a rediscussão de matéria por meio de embargos de declaração. Logo, estando evidenciada a impossibilidade do exame do mérito em sede de embargos, entendo que a decisão recorrida não está a merecer reparos. Assim, a contradição alegada não restou caracterizada. Quanto ao segundo fundamento dos embargos de declaração, eminentes pares, quanto à omissão suscitada pelo embargante. A aludida omissão concerne ao não enfrentamento total dos argumentos contidos nas contrarrazões ao recurso eleitoral interposto pelo ora embargado Fábio dos Santos. Com efeito, assiste a razão a embargante quanto à alegada omissão da decisão recorrida por não ter apreciado o recebimento pela Associação Grupo de Escoteiros Jaguatirica de um terreno de 7.723 metros quadrados doado pelo município de Sorriso, porquanto, de fato, a decisão monocrática não abordou tal tema, não obstante ter sido levantado em sede de contrarrazões ao recurso eleitoral interposto, a saber, e aqui os termos da alegação da parte. Além dos recursos públicos que recebe, a Associação Grupo de Escoteiros Jaguatirica também recebeu a doação de um terreno de 7.723 metros quadrados, conforme a Lei número 2.571, de 15 de dezembro de 2015, que desafetou e autorizou o Poder Executivo proceder à doação de imóvel ao Grupo de Escoteiros Jaguatirica Sorriso MT, sendo este um imóvel urbano denominado Equipamento Comunitário D, da quadra 48, do loteamento residencial Santa Clara, matriculado sob o número 43.477, junto ao cartório de registro de imóveis de Sorriso, de propriedade do município, e foi desafetada a fração já mencionada. Apreciando o tema tratado no parágrafo anterior, é necessário registrar que a causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º, 2, a linha A, número 9 da Lei Complementar 64/90, exige a desincompatibilização dos dirigentes de entidades mantidas com receitas públicas, e aqui mais uma vez o texto legal, e com destaque para a necessidade de manutenção pelo poder público da entidade dirigida por candidato. Logo, o recebimento de doação de terreno por meio de lei para a construção da sede de associação sem fins lucrativos não pode, para fins de enquadramento no artigo 1º, 2A, número 9 da Lei Complementar, ser considerado como repasse de recursos públicos destinados à manutenção da aludida entidade, pois as causas de inelegibilidade devem ser interpretadas restritivamente, conforme ensinamento do mestre José Jairo Gomes. E no trecho destacado, interpretação restrita, justo por limitar a cidadania passiva ou o direito do cidadão de ser votado e, pois, eleito para participar da gestão político-estatal, a inelegibilidade deve ser interpretada restritivamente e não de modo ampliativo. No mesmo sentido, trago julgados afirmando a necessidade de interpretação restritiva desses casos e aqui no destaque, segundo a jurisprudência desta Corte, as causas de inelegibilidade devem ser interpretadas restritivamente, precedentes, relatado pelo ministro Dias Toffoli. No mesmo sentido, um precedente relatado pelo ministro Hamilton Carvalho.
Dessarte, ante a não comprovação de que a Associação Grupo de Escoteiros Jaguatirica é mantida com recursos públicos, o caso é de manutenção da decisão embargada. Com essas considerações, em parcial consonância com o parecer do doutor Procurador Regional Eleitoral, conheço e dou provimento parcial aos embargos declaratórios interpostos pela coligação Sorriso no Rumo Certo para sanar a omissão relativa ao exame e à conclusão de que o recebimento de doação de terreno para a construção da sede da associação sem fins lucrativos não pode, para fins de enquadramento no artigo 1º, 2A, 9 da Lei Complementar 64/90, ser considerado como recursos públicos destinados à manutenção da aludida entidade, pois as causas de inelegibilidade devem ser interpretadas restritivamente, mantendo, portanto, o deferimento do registro de candidatura de Fábio dos Santos. É como voto, senhora presidente. Como vota a doutora Patrícia Seni? Desembargador Luiz. Mas você se fez referência a uma receita que a associação teria recebido no fundo municipal de Sim, ele fez menção, desembargador. Eu não verifiquei a prova desse recebimento desse recurso, desse fundo do direito da criança, né? Eu não encontrei prova com relação a isso, apesar de ele ter feito referência. Ele só fez a referência. E o segundo ponto foi com relação ao terreno. Esse tudo bem. De acordo. Doutor Flávio Petit. Com relator, excelência. Doutor Ricardo. Com relator, senhor presidente. Doutor Paulo Sodré. Com relator. O tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento aos embargos nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Parcial. Consonância parcial, desculpe, me retificando. Aliás, muita gente devia fazer curso de escoteiro para aprender coisa de Deus. Processo 19.259, veiculação de propaganda partidária, inserções, propaganda política, Partido Solidariedade requerente. Partido Solidariedade, parecer escrito pelo deferimento do pedido, mantido o doutor Rodrigo com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Traz-se requerimento do Diretório Regional do Partido Solidariedade de Mato Grosso, em que pleiteia autorização para veiculação de propaganda partidária em forma de inserções em horário gratuito no rádio e na televisão no primeiro e segundo semestre de 2017. O pedido foi instruído com o calendário de inserções para as emissoras de rádio e televisão, a certidão da mesa diretora da Câmara dos Deputados, comprobatória de que o partido em referência possui bancada naquela casa, e a relação das emissoras de rádio e televisão para a veiculação das inserções. A seção de análise técnico-processual, a folha 39, informa que o pedido foi apresentado tempestivamente e assinado pelo representante legal partidário, bem como que as inserções requeridas estão de acordo com a legislação. O Procurador Regional Eleitoral opina pelo deferimento do pedido, alertando para a necessidade do sobrestamento do presente processo até a efetivação do julgamento das representações 148.40 e 157.02, para fins de definição do tempo correto de inserções a que fará jus a agremiação requerente. A folha 61.80, a seção de análise técnico-processual, comunica que o colegiado deste regional, ao julgar os processos 157.02 e 148.40, cassou o tempo de 10 minutos do partido em apreço. Determinada a intimação do dirigente partidário para proceder à adequação do tempo de veiculação de propaganda pretendido, manifestou-se as folhas 86 e 89, procedendo à adequação solicitada, oportunidade em que a seção de análise técnico-processual informou a realização da realocação das inserções, conforme folha 90. Este é o relatório, senhora presidente. Vou liberar o voto. Obrigado. O Diretório Regional do Partido Solidariedade requeriu a utilização de tempo do horário gratuito para a transmissão de propaganda partidária de rádio e TV na modalidade de inserções de âmbito regional relativa ao primeiro e segundo semestre de 2017. Diferentemente da propaganda eleitoral, a propaganda partidária não tem por objetivo levar mensagens de candidatos para eleitores, e sim
esclarecer ao eleitorado qual é o ideal daquele partido, a execução do programa partidário e o seu posicionamento com relação aos grandes temas de interesse comunitário, permitindo inclusive crítica à administração, no ensinamento de Thales Cerqueira e Camila Cerqueira. Senhora Presidente, a questão é bastante simples, se a senhora me permitir, eu vou resumir. Pois não. Casos de propaganda partidária, a única questão que diferencia, como foi possível verificar durante o relatório, é que foi necessário glosar 10 minutos em razão do julgamento de 2 processos em que foram cassados 10 minutos, portanto, do partido requerente. Essa adequação foi feita, foi um alerta da douta Procuradoria Regional Eleitoral, essa adequação foi feita de modo que, em conclusão, em consonância com o parecer ministerial, estou deferindo o pedido do Diretório Regional do Partido Solidariedade, autorizando as inserções no rádio e TV no primeiro e segundo semestre de 2017, pelo tempo de 10 minutos, conforme grade de inserções aprovada pela Seção de Análise Técnico-Processual do TRE, já descontado o período cassado. É como voto, senhora Presidente. Como vota a doutora Patrícia? De acordo com o relator. Como vota o desembargador Luiz? De acordo com o relator. Doutor Flávio? Com o relator, excelência. Doutor Ricardo Almeida? Com o eminente relator, senhor. Doutor Paulo Sodré? Com o relator. O Tribunal, por unanimidade, deferiu o pedido de veiculação de propaganda partidária formulado pelo Partido Solidariedade nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Fim da pauta judicial, a pauta administrativa, apenas um processo, que é uma solicitação da AMAN pedindo afastamento de alguns magistrados que cumulam suas funções com as funções eleitorais. O requerente, doutor José Arimateia Neves Costa, que é presidente da AMAN, ele solicita aqui por 3 dias, né, do afastamento dos magistrados da 2ª, 9ª, 13ª e 23ª zona eleitoral. E, para atender interesses da AMAN, eu estou deferindo esses afastamentos, por se tratar de afastamento por um curto período de tempo e que não irá prejudicar as suas funções como juiz eleitoral. Todos de acordo? De acordo. De acordo? O Tribunal, por unanimidade, deferiu em caráter excepcional o afastamento dos juízes Michel Loft Rocha da Silva, da 9ª Zona de Barra do Garças, Francisco Rogério Barros, da 2ª Zona, Rondonópolis, João Filho de Almeida Portela, da 13ª Zona de Barra do Bugres, Walter Tomás da Costa, da 23ª Zona Eleitoral, Colíder, no período de 29 a 4 de dezembro de 2016, os quais não se darão de forma vinculada. Deixo a palavra livre, caso alguém queira, mas antes disso eu quero fazer apenas um registro, que ontem eu e o doutor Paulo Sodré, diretor da Escola Judiciária, estivemos aqui recepcionando, né, a Escola Epaminondas, que trouxeram seus alunos para uma palestra que fora proferida pela doutora Selma. E eu não fiquei mais tempo, inclusive fui até descortês com o presidente da escola e com a nossa convidada, em razão do fato que os senhores já conhecem de problema de saúde de família e tive que me ausentar. Mas, no mais, foi muito bem sucedido e eu quero, mais uma vez, reiterar meus cumprimentos ao diretor da escola. Senhora Presidente? Pois não. Só para registrar aqui no plenário, o nosso colega José Antônio Bezerra Filho, juiz membro substituto dessa corte, ladeado ali pelos ilustres defensores públicos, doutor Air Praeiro e doutor Munir Arfox, eles que, além de parceiros que são grandes amigos, e eu tenho a grata satisfação de contribuir como parceiro em uma grande atividade conhecida por todos aqui, coordenada pelo doutor Air, pelo doutor Munir perante a Defensoria Pública e pelo doutor José Antônio
junto ao Poder Judiciário de Mato Grosso, que é o projeto Ribeirinho Cidadão. A Vara Especializada no Meio Ambiente e o Juizado Volante Ambiental, já há alguns anos, a convite deles, tem participado nessa importante atividade de atendimento da cidadania mato-grossense, aquela população que mais precisa, os ribeirinhos, afastados de tudo, e a Vara do Meio Ambiente tem procurado contribuir com um trabalho de colaboração na coleta, junto com as colônias de pescadores da região, de todo e qualquer tipo de lixo despejado indevidamente no nosso rio Cuiabá, na boca do Pantanal ali, a partir de Santo Antônio, Barão de Melgaço e todas as comunidades rio abaixo, né? Encaminhamos também uma equipe da Polícia Militar Ambiental que colabora com essas atividades. Da parte do Juizado Volante Ambiental temos também aquele jogo ecológico que contribui com a educação ambiental e a conscientização pública, conforme diz a Constituição, pela proteção do meio ambiente, que é o jogo Rebojando. Então, na verdade, o Juizado Volante Ambiental é um dos inúmeros parceiros dessa grande comitiva capitaneada por aqueles 3 cidadãos e eminentes autoridades mato-grossenses que estão hoje prestigiando essa corte. E, mais uma vez, agora no mês de fevereiro, né, o projeto Ribeirinho Cidadão vai descer o rio Cuiabá, a partir de Santo Antônio, para fazer esse atendimento que é muito esperado pela população ribeirinha, tão desassistida que infelizmente, em razão das distâncias e das dificuldades, mas que esperam e eles não têm como engatar a marcha ré, jamais, porque essa população aguarda todo início de ano a presença deles levando esses inúmeros serviços, contribuindo para a construção da cidadania nesse nosso país. Só para registrar, senhora presidente. Eu agradeço imensamente a Vossa Excelência, que fez um belíssimo registro a quem merece todos os nossos aplausos, que são essas personalidades ilustres que hoje nos visitam. Inclusive, creio eu, para tratar deste assunto, nós temos um bate-papo já marcado e Vossa Excelência está convidada a participar, bem como o desembargador, corregedor, vice-presidente, que muito provavelmente continuará nesta corte, se Deus quiser, o que não será meu caso, né? Eu estarei, em fevereiro ainda estarei aqui, obviamente, mas logo, logo os deixarei e o desembargador deverá permanecer na corte. Então, eu convido o doutor Rodrigo, como aqueles que quiserem prestigiar o evento, especialmente o desembargador Luiz, para participarem desta audiência que vai ocorrer na sequência. Passa a palavra ao nosso diretor para a leitura do acórdão. Acórdão publicado nesta sessão, com fulcro no artigo 60, parágrafo 3º da Resolução TSE 23455 de 2015, acórdão 25.935, referente ao processo 150/96. Sim, me lembrou o diretor, pertinente, que amanhã nossa sessão será às 8 da manhã. Viu, doutor Ricardo? 8 da madrugada. 8 da madrugada estaremos aí. É o horário amanhã da nossa sessão. Mesmo que esteja escuro, né? Feito esse registro e agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente Agora sessão. você vai